Nós estamos vivenciando o que representam mandatos que foram eleitos no palanque do ódio e no palanque da mentira. Nós estamos vivenciando isso. Nós estamos vivenciando aqui uma tentativa de obstruir ou de boicotar o trabalho da Câmara Federal em protesto ao Supremo Tribunal Federal, sem se considerar que há uma cláusula pétrea na nossa Constituição que fala da independência dos poderes. Porque eles não têm como defender um legado de destruição do então presidente Bolsonaro, o inelegível. Está cada dia mais nítida a intenção e a articulação que foi feita para golpear a democracia deste Brasil. Não era apenas bravata. A bravata fazia parte de um plano estratégico. De comprar votos é muito. Nós temos inúmeras pessoas que receberam auxílio táxi, algumas sem carteira de motorista, receberam de forma indevida, porque havia que se comprar votos na tentativa desesperada de vergar o povo brasileiro. Esse povo brasileiro desassombrado que elegeu Lula e que disse não à tentativa de subjugar o país à vontade dos governantes, de estar produzindo um caráter absolutamente intacto de uma lógica que permeou o Brasil durante a ditadura militar e que tem um cheiro das salas escuras de tortura. Então, portanto, eles não têm como defender o inelegível, porque o inelegível já se mostrou como um ladrão de joias. O inelegível não consegue explicar como a sua esposa recebeu tantos recursos de contas que não se justificam para pagar suas despesas pessoais e a despesa dos seus amigos ou amigas. Então, portanto, caem as máscaras, porque os pés eram de um barro, mas um barro que é fruto do que o país construiu contra o seu próprio povo de forma muito nefasta nos seus períodos traumáticos. Nós vemos os pedaços da escravização, do colonialismo, da ditadura sendo avivados pelo hálito mórbido que saía do Palácio do Planalto no governo do hoje inelegível. Não tem como ser defendido. Não tem. E também não tem como se contrapor ao que está sendo feito pelo governo Lula. Nossa, ou foi criado o Parque Industrial da Saúde para dar autonomia ao Brasil, criar cadeias produtivas. O desemprego diminuiu, a fome também está sendo enfrentada. Nós estamos tendo também a queda da inflação. Portanto, nós temos o Brasil de volta, olhando para o olho do seu próprio povo, abraçando o seu próprio povo. E eles não têm como fazer oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, porque é um governo que cada dia faz com que o povo tenha mais consciência da certeza do seu voto e de por que fizemos o L com muita alegria e carregamos muito orgulho deste L nas últimas eleições. Então eles buscam alimentar uma relação de ódio com parcelas dos seus eleitorados, que é o palanque do ódio e da mentira. Aí querem acabar com o casamento homossexual, querem tirar o direito dos povos indígenas, tentaram criminalizar o MST com a CPI, que foi derrotada. CPI derrotada. Não tiveram nem como apresentar relatório. A tentativa de criminalizar o movimento, de criminalizar a reforma agrária, de fazer o Brasil o país de cercas, o país das botas literais e metafóricas que vão esmagando a nossa própria natureza. Esse país não tem mais como existir durante o governo Lula. Então, por isso, eles tentaram criminalizar o movimento sem terra e, em verdade, foram derrotados. E serão derrotados todos os dias, porque a democracia não tem volta e porque os direitos não têm volta. Eles não vão conseguir avivar essa relação de ódio.
avivar essa relação de ódio, porque não há discussão de ideias. O que aqui é insuflar o ódio, o serpentear do ódio que eles querem implementar e tornar vivos, para que nós tenhamos a eterna existência destes náufragos que assumem as tribunas e não sabem navegar no mar da democracia e ficam desesperados tentando estabelecer uma pauta de retirada de direitos, porque não tem como criticar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pelos seus resultados e não tem como defender que em cada dia que passa temos uma maior certeza do seu caráter corrupto, do seu caráter de desprezo com o povo brasileiro, da sua necropolítica, da política da morte e da tentativa de retirar e subjugar esse povo brasileiro que todos os dias diz que nós temos a luta dos quilombos, a luta de Margarida Alves, a luta de Zumbira, a luta de Dandara, a luta do povo brasileiro pela liberdade, pela democracia, que hoje tem aliados dentro do governo federal e hoje ostentam a faixa presidencial. Obrigada, deputada Érica Cocai.